No mundo moderno, o sistema prisional tem a função, pelo menos em teoria, de readaptar uma pessoa para que seja possível reinseri-la na sociedade. Porém, não é bem isso que vemos em algumas penitenciárias espalhadas pelo mundo. Ao invés de ter essa função social, temos verdadeiros infernos na Terra. Locais onde os criminosos não têm a menor chance de redenção e apenas pagam por todos os seus pecados em vida. O Beabá não vem dizer para vocês se o que vocês verão pela frente está certo ou errado. Simplesmente vamos mostrar a realidade e os fatos. Eu sou o Vinícius de Moraes e esse é o canal Beabá da Vida e você é muito bem-vindo aqui. Fique à vontade, a sua inscrição é muito importante para nós. Um recado para você que tem vontade de trabalhar por conta própria, com seus hobbies e viver do YouTube. Se você não sabe, nem tem ideia de como começar, vou deixar aqui embaixo um link de um curso chamado Viver do YouTube. Nesse curso você vai aprender com Peter Jordan, o melhor dos melhores, o melhor player no mercado, dono do canal Nerd com mais de 11 milhões de inscritos, dono do canal Nerd de Negócios, acredite ou não, e diversos outros canais. Além de ser criador do site cifraseletas.com, tem a maior página do Facebook do Brasil, ou seja, o cara sabe tudo de rede social. Onde ele toca dá certo. Não tem ninguém no mercado que saiba ganhar mais dinheiro do que ele com as redes sociais, hein? Então se você tiver interesse em trabalhar com o YouTube, mesmo sem aparecer assim na tela e ter a sua independência financeira, o link vai estar aqui embaixo. Fique à vontade lá para dar uma olhada. Agora vamos conferir algumas das piores prisões do mundo. Campo 22, Coreia do Norte. Esse presídio ou campo de concentração está localizado em um dos lugares mais inacessíveis do mundo. Cercado por montanhas e muitos vales, a prisão fica perto das fronteiras da China e da Rússia, onde é impossível escapar e os prisioneiros são mantidos em cativeiro por toda a vida. Apesar de não se saber muito sobre essa prisão por causa do isolamento político na Coreia do Norte, o Campo 22 é um presídio político que funciona desde 1965 com espaço para cerca de 50 mil pessoas. Dos poucos relatos que se tem, eles são muito bizarros. Os criminosos tinham seus parentes e descendentes presos junto com eles para que sua linhagem familiar desaparecesse da existência. Há relatos também que os prisioneiros sejam usados em experimentos médicos e testes com armas químicas e biológicas. Essa prisão registra quase 1.000 a 2.000 mortes por ano e mais 1.000 a 2.000 novos detentos são trazidos a cada ano, tornando essa prisão super populosa. Há relatos de brutalidade extrema, tortura e execuções, privilegiando a morte lenta. A prisão é literalmente um inferno. Penitenciária do Carandiru, São Paulo, Brasil. Como todos sabem, esse presídio foi o cenário do maior massacre da história de uma penitenciária aqui no Brasil. O Carandiru é colocado em muitas listas como a pior prisão do planeta, inclusive segundo a Anistia Internacional. Em 46 anos de existência, mais de 1.300 pessoas teriam morrido lá dentro por causa de maus tratos e das péssimas condições de vida. A penitenciária, sempre superlotada, marcou a história pelo assassinato em massa de centenas de presos, muito por parte da brutalidade policial e do governador de São Paulo na época que ordenou o ataque. Ela foi fechada em 2002 devido às campanhas da Anistia Internacional, em meio a relatos de graves violações dos direitos humanos, que o governo brasileiro não poderia responder. Prisão ADX Supermax Florence, Estados Unidos. Sem dúvida, essa prisão localizada no Colorado é a maior prisão de alta segurança do mundo. Ela impede que seus prisioneiros tenham contato um com o outro e até mesmo com os guardas. Eles não saem das suas celas, que são celas individuais, medindo 2,5 por 3,5 metros, e são mantidos lá durante 23 horas por dia com apenas 1 hora de área externa e com praticamente zero acesso à luz solar. Essa prisão de segurança máxima foi construída em resposta aos ataques cometidos contra os guardas e funcionários de outras prisões na América. Os presos sofrem de tortura psicológica, levando alguns a cometerem suicídios. Milhares de assassinos em séries, líderes de perigosas gangues e pessoas consideradas ameaças à população estão trancadas nessa prisão. Ela é tida como um dos sistemas prisionais mais rígidos do mundo. Prisão de Petak, Rússia. Essa prisão é chamada de Alcatraz da Rússia, por estar localizada em uma ilha isolada cercada pela água gelada do Lago Branco da Rússia, no meio do nada. Tudo que pode ser visto através das janelas é o lago aparentemente interminável e os corvos siberianos cinzentos e pretos acima dele. É nessa penitenciária onde os presos mais perigosos do país estão alojados. Os prisioneiros passam 22 horas do seu dia em suas células e não têm contato com outras pessoas. Só são permitidas visitas 2 vezes por ano. O presídio possui condições precárias de higiene e instalações que não fornecem nenhum conforto para os seus presos, que precisam suportar o frio extremo e a neve durante a maior parte do ano. Os presos morrem nessa prisão devido às temperaturas congelantes da neve caindo. Ninguém dessa prisão jamais escapou. A tristeza do ambiente levou alguns prisioneiros a desenvolver problemas psicológicos.
Prisão da ilha de Rikers, Nova York, Estados Unidos. Essa prisão em Nova York tem um longo legado de violência. Muitos presos disseram que a vida lá dentro é muito pior do que nas ruas mais perigosas de Nova York. Este complexo prisional fica em uma ilha logo acima do bairro conhecido como Bronx. É famoso pelos maus tratos recebidos por seus prisioneiros e pela violência entre eles. A quantidade enorme de assassinatos que aconteciam lá dentro fez com que esse presídio se tornasse um dos mais rígidos do mundo no trato com os encarcerados. Em 2007, um prisioneiro de 18 anos foi espancado até a morte. Casos de violência e espancamento são bem comuns nesse presídio. Maus tratos envolvendo os detentos com problemas mentais também são frequentemente registrados. Em outubro de 2019, o Conselho da cidade de Nova York votou pelo fechamento da prisão, mas o processo pode levar até 2026 devido à enormidade do complexo. Atualmente, esse presídio abriga cerca de 3 mil presos. Prisão de Alcatraz, São Francisco, Estados Unidos. Talvez a prisão mais famosa do mundo, a Ilha do Diabo, é uma prisão que foi construída na década de 1920 e foi projetada de tal forma que qualquer fuga fosse improvável. Alcatraz foi construída para ser impenetrável e impossível de escapar. Para escapar significava que o detento fraco tinha que nadar cerca de 2,5 quilômetros para a costa mais próxima, nas águas frias da Baía de São Francisco. Os presos não tinham contato algum com o mundo exterior e ficavam sujeitos aos abusos dos guardas, que transformavam a vida deles num verdadeiro inferno. Um de seus mais famosos moradores foi o próprio mafioso Al Capone. Dizem que a prisão foi fechada em 1963 pela sua reputação ruim, pelo abuso e pela violência e também pelos custos altos de manutenção. Mas no ano anterior houve uma fuga de 3 detentos, onde boa parte da mídia afirmou que eles morreram afogados na Bahia, mas nunca se acharam os corpos. Prisão de Bangkok, Bangkok, Tailândia. A uma distância de 11 km da capital da Tailândia, essa prisão é famosa pela tortura e superlotação. Foi construída em 1931 e não pretendia ser uma prisão comum, mas sim uma penitenciária para condenados de prisão perpétua ou aguardando sentenças de morte. Nos primeiros 3 meses, o condenado é obrigado a usar ferros nas pernas e as anilhas, e ficam espremidos em células minúsculas com muito mais gente do que deveria suportar. Além disso, os condenados à morte não fazem ideia de quando serão executados e são avisados 2 horas antes. Prisão de Diyarbakır, Turquia. Essa prisão é conhecida pelo uso da tortura, corredores inundados de esgoto, superlotação e até mesmo a presença de crianças condenadas à prisão perpétua. É uma das instituições penais mais sádicas e ameaçadoras do mundo. É citada como a prisão com o maior número de violações dos direitos humanos por prisioneiro. O passado obscuro dessa prisão tem histórias até de crianças presas e obrigadas a realizarem trabalhos forçados por toda a vida. Pela tortura extrema, física e mental praticada pelos guardas, em apenas 3 anos, 34 prisioneiros morreram. Além disso, são abundantes os relatos de abusos físicos e psicológicos, como torturas e estupros. De tão aterrorizante que ela é, os prisioneiros tentam contra a própria vida simplesmente para conseguir sair de lá. Prisão de Gitarama, Ruanda. Construída para conter em torno de 400 pessoas, esse presídio já chegou a encarcerar 7 mil presos nas condições mais absurdas possíveis. Como não havia espaço, os detentos tinham que dormir em pé, o que causava necroses severas em seus pés, com 4 homens por metro quadrado. As condições de higiene também eram terríveis, obrigando os prisioneiros a viverem em meio aos seus próprios dejetos, o que causava de todos os tipos de doença, desde diarreia até inflamação de membros que tinham que ser amputados. Durante o genocídio de Ruanda, os presos foram deixados lá para morrer na prisão. Em meio à desinteria e desespero, os presos morreram de forma lenta e dolorosa. Há relatos de pessoas que comeram carne um do outro por puro desespero. Prisão de Tadmor, Síria. A prisão de Tadmor foi construída por franceses na década de 1930. Está localizada a cerca de 200 quilômetros de Damasco, no coração do deserto. Os sobreviventes de Tadmor relataram que todos os dormitórios tinham janelas com arame farpado no teto para permitir a vigilância constante dos guardas, e o contato visual entre os detentos era absolutamente proibido. Essa prisão é tão segura que realmente não possui portão de acesso ao solo, apenas um túnel subterrâneo, tornando assim impossível de se escapar. Uma vez que os prisioneiros estão no interior, correntes pesadas são amarradas neles, e as condições de vida deles eram totalmente desumanas. Os prisioneiros são regularmente espancados pelos guardas com varas de metal. Execuções são comuns, e o aspecto estranho sobre os prisioneiros é que apenas uma pequena porcentagem é realmente de criminosos.
o resto é apenas composto por pessoas comuns que foram presas porque não concordavam com o governo da Síria. É isso, galera, aterrorizante e tenso. Mais uma vez, vamos pedir aquela inscrição para vocês se você gosta de curiosidade. O Beabá está trabalhando firme e forte para fazer o melhor conteúdo para vocês. Deixo aqui aquele meu abraço e até o próximo vídeo.